Shalom e boa noite a todos. Nesta noite maravilhosa de domingo, que o Eterno possa estar abençoando você de uma forma grandiosa. Mais uma vez aqui estou com a incumbência de trazer uma reflexão da palavra do Eterno para o seu coração. Peço a você que fique comigo nesta live e participe interagindo. Você tem toda a liberdade para deixar aí o seu comentário de maneira respeitosa, para deixar ali, dar o seu like, compartilhar esta live e participar conosco, refletindo na mensagem que nós vamos estar entregando. Queridos, domingo passado, graças ao Eterno, foi encerrada uma live muito extensa, que eu fiz durante 12 domingos. Louvado seja o Eterno. E hoje nós estamos aqui com a incumbência de comentar um texto que eu achei muito interessante das Sagradas Escrituras e refletir em Vaikra, Levítico, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Estava lendo hoje, durante o dia, este texto, refletindo, e achei muito importante, interessante, comentar com as pessoas aquilo que eu pude aprender dentro deste texto. Desde já, eu agradeço você que segue, a Rodrigo Dias Silva, a mim, aqui pela página, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, no Facebook. Desde já faço um convite para você que ainda não conhece meu canal no YouTube, também intitulado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, que você possa visitar este canal, me apoiar. Como? Me apoiar se inscrevendo no canal, caso você se simpatize com a mensagem, e dando o seu like, deixando seu comentário, compartilhando as mensagens que tem no canal, os estudos, com outras pessoas, e que o Eterno possa estar te abençoando. Eu peço a sua ajuda nesta área. Eu vou estar lendo o texto de Levítico 18, 1 a 5, que diz assim: Adonai disse a Moisés, estou lendo na Bíblia Judaica Completa, fale ao povo de Israel e diga-lhes: eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não participem das atividades encontradas na terra do Egito, onde vocês viviam, e não participem das atividades encontradas na terra de Canaã, ou de Canaã, para onde eu vos estou levando. Tampouco vivam pelas leis deles. Obedeçam minhas, olha o Eterno falando, minhas regras e leis, e vivam de acordo com elas. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas, pois eu sou Adonai. Amém. Louvado seja o Eterno por esta porção da Torá. Queridos, desde cedo, desde quando o Eterno ele anunciou o plano de salvação dele para a humanidade, a começar por Adão, depois que ele peca juntamente com Eva, Deus diz que do descendente dele viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, em Bereshit, Gênesis 3,15. E que mais tarde nós encontramos dentro do ainda livro de Gênesis, de Bereshit, o Eterno falando com um homem chamado Abraham, que dele faria uma grande nação, que dele tiraria uma
descendência, um povo especial, uma nação especial, que o representaria em cima da terra. E aí nós sabemos que esta nação veio de Abraão, veio de Abraão. E os seus descendentes são o povo de Israel. Sabemos muito bem que Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou 12 filhos que deu origem às 12 tribos de Israel, cumprindo assim, então, a palavra do Eterno dada a Abraão, de que ele seria pai de nações, mas dentre as nações que procederia de Abraão, sairia uma especial. E essa nação é a nação de Israel. É o povo escolhido, eleito, de onde veio Yeshua, o Messias. Então, já aqui em Vaikra, Levítico, nós encontramos Deus falando com seu servo, Moshe, Rabino, ou Moisés, o Rabino, e dando a ele instruções acerca do que falar e do que ele queria para o seu povo separado e escolhido para ser luz para as nações. Or ha-goim. Or ha-goim. Luz para as nações. O povo de Israel é Or ha-goim. Luz para as nações. Já dentro deste texto, nós encontramos o povo que se multiplicou dentro do Egito, que fora tirado pelo Eterno através das mãos capazes de Moisés, e que agora já estava rumo ao Sinai. E que agora já estava estabelecido ali, fora dos termos do Egito, a grande potência da época. E então, o Eterno tem uma preocupação. Qual é esta preocupação? Eu quero expor este texto, e através desta exposição, eu quero levar você e também a mim refletir. Nós vemos, irmãos, Deus se dirigindo a Moisés. Olha o que diz o texto no versículo 1, 18:1 de Vaikra, Levítico. Adonai disse a Moisés: o próprio Eterno Criador procura seu servo que o representava diante do povo, que o representava diante de Israel, e passa para ele instruções. E demonstra isso, este ato do Eterno, do Criador, de procurar Moisés e dizer: olha, fala ao povo de Israel, dizendo-lhes, ou seja, transmita meu recado, minhas orientações, minhas palavras, na qualidade de profeta, de representante. É isso que Moisés fazia. Moisés era o intermediário entre o Criador, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, e o povo de Israel. Então, até nos dias de hoje, meus queridos, Deus trabalha da mesma forma. Deus trabalha com representantes que levam a sua palavra adiante. E aquilo que Deus tem para falar, o Eterno tem para falar, ele fala por meio da sua palavra escrita, que nós já temos nas mãos, que é um presente de Deus para a humanidade, e que foi dada primeiramente a uma nação, a um povo, a uma raça eleita, que é o povo de Israel,
o qual nós devemos honrar, porque se não fosse por intermédio do pacto que o Criador fez com eles, nós não teríamos as Sagradas Escrituras nas nossas mãos, pois as Sagradas Escrituras é um livro judaico e não um livro qualquer. As Sagradas Escrituras, ela é um livro judaico, ela é um livro israelita, ela é um livro do povo judeu. Só que, pela bondade, pela graça, pela chesed do Eterno, esta palavra, ela não se destinou apenas àquele povo. Ela se destinou primeiramente àquele povo. Foi através daquele povo que originou-se as Sagradas Escrituras. Mas pela bondade, chesed, graça do Eterno, esta palavra, ela se destina a beneficiar toda a humanidade. Então, o Eterno, ele tem os seus profetas e ele fala com toda a humanidade. Ele fala com o ser humano por intermédio da sua palavra já escrita, suas ordens, suas orientações, suas leis, seus mandamentos. E também ele fala por intermédio dos seus servos escolhidos, os seus profetas, os seus representantes, os seus sacerdotes que existiram no passado. Enfim, os seus servos dos dias de hoje. Então, o Eterno diz para eles o seguinte: era a preocupação do Eterno e ainda é que o povo dele seja separado. Vamos entender o que significa a palavra separado, né? Vem do termo hebraico kadosh. Kadosh significa santo, né? Em grego é outra palavra, né? Em grego é uma outra conotação. Então, a palavra kadosh significa santo, né? Ela quer dizer separado e consagrado a Deus. É como um utensílio que você tem na sua casa e que é separado, destinado a uma finalidade, você não usa para outra finalidade. Você não usa com outro propósito. Por exemplo, dentro das casas aqui em Minas Gerais, onde eu moro, sempre tem um baldezinho, né? Em toda casa, um baldezinho pequeno, sempre muito bem limpinho, que fica destinado a coletar água, né, da torneira, ou seja, de onde for, para se colocar nos filtros de barro. Aqui em Minas Gerais é muito usado o filtro de barro. Então, aquele balde, ele não é usado para que a mulher, por exemplo, use para colocar água para passar pano na casa, para trabalhar, fazer a lida geral da casa. Não, ela não vai usar aquele baldezinho bonitinho, limpinho, que fica em cima do filtro, para pegar a água e colocar um pano sujo e ali passar pano na casa. Sabe por quê? Porque aquele vaso, aquele balde, né, melhor dizendo, é um balde separado. Ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele tem uma meta, ele tem um propósito muito especial dentro do lar, que é o quê? Servir de recipiente para a coleta de água limpa da torneira, ou seja, de onde for que a pessoa vier a pegar, para colocar dentro do filtro de barro. Nós aqui em Minas Gerais gostamos muito do filtro de barro, né? Tem as velinhas, você coloca a água ali e a água filtra, né? Passa toda filtrada para a parte de baixo do filtro. Aqui em Minas nós gostamos muito. Eu tenho dele na minha casa. Então a palavra kadosh, que quer dizer santo, significa isso. É algo, alguém separado, consagrado para o Eterno. E isso o Eterno cobrou do seu povo no passado, cobra do seu povo agora no presente e haverá de cobrar de todos
os que vierem posteriormente a servi-lo. Então, olha bem, o que o Eterno fala para Moisés e pede ele para dizer: vai e dize ao povo de Israel, dizendo-lhes: eu sou Adonai, que quer dizer o Senhor. Adonai, eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não participem das atividades encontradas na terra do Egito, onde vocês viviam. Então o verbo aqui está conjugado, irmão, no passado, aonde vocês viviam. Isso significa que eles já estavam fora daquele sistema. Isso significa que eles já não estavam mais participando daquele sistema de escravidão e pecados. Então, o Eterno, ele tem a preocupação aqui de que o seu povo não volte atrás, de que o seu povo não se misture com os costumes. Eu sou Adonai, que vos tirei da terra do Egito. Não participe das atividades ou dos costumes encontrados na terra do Egito, de onde eu tirei vocês. Deus falando para Moisés e falando para Moisés dizer isso para o povo. Queridos, e isso serve para mim hoje e serve para você também. O Egito, ele tipifica o mundo, Mitzrayim, Egito em hebraico. Ele tipifica este mundo pecador, este mundo corrupto. Existe o Egito literal, físico, aonde viveu o povo de Israel, e este Egito, ele serve de simbologia para mostrar um sistema oposto a Deus. Um sistema contrário às leis de Deus. E o Eterno pede para o seu povo não se misturar e não retornar às práticas egípcias. Israel esteve por 430 anos, Há uma divergência nessa questão dos anos que o povo viveu ali dentro, Mas por aproximadamente 430 anos, viveram eles prisioneiros dentro daquele sistema pagão, daquele sistema com vários tipos de costumes opostos e contrários à vontade plena do Eterno. E o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo semelhante ao Egito. O Egito tipifica este Olam, Olam significa universo ou mundo, Olam Hazé, mundo presente. Olam Habá, mundo vindouro. Então, o Egito, ele tipifica este Olam Hazé, este mundo presente, Este mundo de agora. Este mundo como o conhecemos. Então, o Egito tipifica este mundo. Então, queridos, o Eterno tem uma preocupação. Qual é? Fala para o povo não voltar atrás, Moisés. Fala para o povo não participar daquilo que é próprio do Egito. Você que está assistindo, ouvindo esta transmissão, o Eterno também quer a mesma coisa de mim e de você. Se o Eterno tirou você deste sistema pecaminoso, deste Egito, deste Olam, deste mundo lá fora, queridos, então não vamos retornar para este sistema. Não vamos permitir que este mundo venha sorrateiramente a entrar e a participar da nossa vida, fazer parte da nossa vida, sorrateiramente, por intermédio de costumes errados, de coisas que a gente vê, fala, pratica, de comidas erradas
que a palavra do Eterno proíbe, de uma conduta, de uma postura, de um comportamento diferente daquele que é próprio para o povo escolhido. Não vamos nos misturar com o sistema, com o costume próprio do Egito. Algum tempo atrás, quando eu iniciei a minha techuvá, né, o meu retorno para a fé original e para o Deus original, né, para o Deus verdadeiro, para o Deus errado, único. Isso lá no ano de 2020. Quando então eu iniciei, e eu definitivamente, né, eu ingressei na fé hebraica, eu ingressei na fé do povo de Israel. Alguém me perguntou, porque eu era pastor, sempre fazia minha barba, fazia um dia sim, 1 ou 2 dias não. Então, nunca ninguém me viu de barba. Alguém um dia, não aguentando, entrou no meu Messenger e falou assim: irmão Rodrigo, eu quero te perguntar o porquê da barba. O porquê que agora você usa a barba. Sabe por quê? A barba, ela é um mandamento de Deus. Ela não é um costume de um povo. Ela é uma ordem de Deus para o homem do sexo masculino. É ordem do Eterno, é mandamento que você deixe pelos no seu rosto. Então quer dizer que eu não posso tocar tesoura na minha barba. Eu não posso fazer de jeito nenhum. Eu tenho que deixar crescer, crescer, crescer até eu morrer. Não, não é isso. Que o seu rosto, que recebeu pelos, quando lá dentro do ventre da sua mãe, o Eterno escolheu que você saísse do ventre com o sexo masculino, então foi projetado geneticamente você, seu corpo, para ter barba. Durante a sua infância, você foi como uma menina, eu como uma menina, nossos rostos foram lisos. Porém, quando chegou a hora certa, o tempo apropriado, de acordo com a idade, os pelos começaram a nascer. E eu te pergunto, se os pelos começaram a nascer no seu rosto, e o Eterno não te fez com nenhuma gilete saiu do ventre da sua mãe junto com você, e muito menos o seu rosto nasceu liso como de uma mulher, né? Então, por que eu e você vai tirar? Sabe por quê? Por causa de um costume egípcio. Quem foi a primeira civilização a retirar os pelos, não apenas do rosto, mas da cabeça, da sobrancelha, do corpo inteiro? Os primeiros foram os egípcios. Os primeiros personagens da história da humanidade a retirar os pelos dos seus rostos e dos seus corpos, que as mulheres rapavam a cabeça, usavam peruca. Os homens também raspavam a cabeça, usavam perucas, alguns, outros não, raspavam os pelos do corpo inteiro. E isso foi herdado pela cultura que influenciou o Ocidente. Qual cultura influenciou o Ocidente? Greco-romana. Grécia adotou este costume pagão egípcio de tirar os pelos, os homens tirar os pelos do seu rosto e do seu corpo inteiro. E eu quero deixar um detalhe aqui para você. Pesquise na história dos primeiros homens, né, da Grécia, das civilizações greco-romana, nos tempos de Alexandre o Grande, e outros personagens, você vai ver que o índice de homossexualismo entre os homens era muito grande.
Então, você entendeu o porquê de tirar os pelos, né? Para parecer com mulher. A efeminação do masculino. Então, por que da barba? Porque a barba é um mandamento do Eterno para o homem. E não foi só o povo de Israel que entendeu este mandamento. Os povos antigos, todos eles tinham as suas... Os homens, né, usavam a barba. Independente da fé, independente de ser israelita ou não, nenhum homem cortava a sua barba. Eles podiam até cortar um pouco, o excesso, mas raspar, deixar liso, nenhum homem fazia isso. É desonroso para o homem ter a sua barba, o seu rosto liso como de uma mulher. Ele não é mulher. Mulher é mulher, homem é homem. Então, sempre foi preocupação do Eterno de que o povo escolhido, eleito, não volte para as práticas, os costumes das nações. Eu falei até agora sobre esse costume da barba, mas tem outros costumes que é próprio do mundo, é próprio do Egito, e que faz parte da cultura, do jeito de viver, deste sistema mundano no qual nós estamos inseridos. E o Eterno não quer que eu e você se misture com estas coisas. O Eterno não quer que aquele que pertence a Ele, se você pertence a Deus, ao Eterno, ao Criador, então saiba distinguir o que é costume vindo da parte do Eterno, através dos seus mandamentos, e o que é costume das nações. Das nações. O que veio, né? Olha bem, meu irmão. Se não tem problema nenhum essa questão de cultura, se não tem problema algum se misturar com costumes das nações, então eu te pergunto, por que que Deus não deixou Israel dentro do Egito? Por que que Deus tirou o povo de Israel de dentro do Egito? Por que que eles não permaneceram lá? Por que que Deus não deixou eles lá? Eles não tinham que ser luz para as nações? Eles poderiam ter ficado lá e ser luz para os egípcios. Mas por que que Deus retirou? É porque é necessário aquele que Deus consagra, aquele que Deus separa, aquele que Deus transforma em Kadosh, se separar, não se misturar, se desvincular, ser diferente. Então, o Eterno disse, não participem das atividades encontradas na terra do Egito, onde vocês viviam, coisa do passado. Então, se você vivia no Egito, não permita que o Egito viva mais em você. É aí que entra o problema do povo de Israel. Deus tirou-os de dentro do Egito, mas Deus não conseguiu retirar, porque Deus não age por força e por violência. Deus não conseguiu retirar o Egito deles. Sabe por quê? Porque Deus só aceita um relacionamento com a sua criatura baseado na fé espontânea. Por isso que Hebreus 11, 1 e 6 diz assim, ora, o firme fundamento da fé é a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E lá no versículo 6 está escrito assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que nele crê se aproxime dele e creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé, a emuná, é a confiança no Eterno. E ela precisa ser espontânea. A fé, ela nunca é imposta. A fé, ela tem que ser espontânea. Eu tenho que entender ela, receber ela, querer ela e decidir por ela, praticar ela para ela valer na minha vida. Foi por isso que Yeshua disse, quando ele foi dar as últimas instruções para os seus talmidim, discípulos,
ide a todo mundo, pregai as bessorot, as boas novas a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, quem crê será batizado. Então, é necessário para uma pessoa ser submetido ao ato da Tevila, que é o batismo, né? Em nome de Yeshua, é necessário que ela creia. Por que ele falou que é necessário ela crer e decidir se batizar? Decidir fazer a imersão, que é o ato de sepultamento da velha criatura e a ressurreição, né, de uma nova criatura para a glória do Eterno através da fé dada pelo Mashiach, dada por Yeshua. Então, meus queridos, o Eterno conseguiu retirar o povo do Egito, mas ele não retirou o Egito do povo. Sabe por quê? Porque foi missão do Eterno tirar o povo do Egito, e ele cumpriu direitinho a missão. Ele abriu o Mar Vermelho, ele supriu a sede do povo quando o povo estava com sede, providenciou pão para o povo do céu durante 40 anos, enviou cordonizes para o povo comer quando o povo já não aguentava mais de desnutrição e necessidade, né, de proteínas. O povo tinha uma deficiência, uma necessidade grande da proteína, então o Eterno enviou carne para o povo. O Eterno levantou o exército para proteger o povo de Israel diante dos ataques de amalequitas e outros povos pagãos daquelas épocas. O povo venceu, o povo triunfou, o povo não morreu de frio, porque tinha uma coluna de fogo aquecendo o povo, iluminando o povo durante a noite. O povo não foi queimado, castigado pelo sol, porque tinha uma cortina de nuvem que protegia o povo durante o dia, no sol escaldante do deserto. O Eterno preparou tudo e tirou o povo com um braço forte, fazendo o Mar Vermelho abrir e afogando ali os inimigos nas águas ali do Mar Vermelho. Mas o Eterno, não que ele não seja capaz, ele não tira o Egito do povo, sabe por quê? Porque tirar o Egito de dentro de nós é tarefa nossa e não de Deus. A ordem de Deus é: não se misturem com o Egito. Eu estou tirando vocês daí, não voltem para lá mais. E não permita que esses costumes vivam em vocês. Então eu tenho que crer nisso, eu tenho que querer isso, e eu tenho que me esforçar para viver de acordo com este querer do Eterno. Prosseguindo. E não participem das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Então, irmão, olha a preocupação do Eterno. Que eles não voltassem atrás para praticar as coisas concernentes ao Egito, e que eles não praticassem aquilo que estava diante deles. Olha bem, meus irmãos. Eles estavam indo para uma terra desconhecida. Eles estavam indo para se estabelecer na terra da promessa. Eles estavam indo para se firmarem, se fixarem na terra prometida pelo Eterno. E ali, eles conheceriam costumes completamente diferentes. E eles seriam seduzidos por estes costumes. Ali, eles iriam se deparar com mulheres muito lindas, bonitas, porém pervertidas. Mulheres cheias de espíritos macabros, malignos. As cananitas, as cananeias, as mulheres de Canaã. Grande parte daquela turma era descendente dos Néfilins, dos caídos, daqueles seres angelicais que coabitaram com mulheres e que deram origem a um povo, uma raça na terra. Houve, conforme Gênesis 4, ato sexual entre anjos e mulheres, as mulheres que eles acharam bonitas. Daquelas mulheres nasceram povos,
vivos, nasceram seres, nasceram vidas que deixaram um DNA maculado, aonde seres malignos tiveram condições, através da possessão, de entrar em contato com o ser humano, entrar em contato com o mundo da matéria. Então, as cananeias, as cananitas, as mulheres de Canaã, grande parte delas, não só mulheres, mas homens também, foi ali que originou a bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria. Foi ali, através de Nimrod, na Torre de Babel, e outros povos cananitas, né, que iniciou a prática da adivinhação, do agouro, da necromância, contato com os mortos, da mediunidade e de toda sorte de prática pagã que hoje está disseminada pelo mundo afora, através de sistemas religiosos que nós acostumamos a ver aí nas culturas dos povos, nas religiões pagãs, nas religiões de origem africana e outras, até mesmo dentro do catolicismo. Já falei, pronto, quer nem saber. Entendeu? Então, meus queridos, o Eterno estava tentando preservar aquele povo, alertar aquele povo sobre essas práticas, dizendo, olha, vocês serão levados para uma terra e ali, entre os cananeus, vocês vão ver coisas horrendas. Não se misture com a prática deles. Não se misture com a religiosidade deles. Não pratique aquilo que eles praticam. Não faça como eles. Fica aqui esse recado para mim, para você, o Eterno, que é a mesma coisa de mim, de você. Nós temos que ser, queridos irmãos, como água potável dentro de garrafas PET, jogadas lá dentro do mar. A água potável dentro da garrafa PET, se você jogar ela dentro do mar, não acontece nada. Sabe por quê? Porque tem uma película de proteção. O sal, né, excessivo do mar não vai conseguir penetrar dentro da garrafa PET e contaminá-la. É assim que o Eterno quer que eu e você viva. Que eu e você continue kadosh, separado. Que eu e você continue puro. Que você continue potável, como a água de uma mina cristalina dentro da garrafa PET, mergulhada no mar. Por que mergulhada no mar? Irmão, enquanto eu e você estiver neste Olam Hazé, nós estaremos mergulhados no mar de água salobra, salgada, podre e imprópria para o consumo. Não seremos retirados do mar, do mundo. Estaremos mergulhados lá. Porém, alguns deixam, né, de alguma forma, com que a tampa da garrafa seja desenroscada e a água do mar vai passando pouco a pouco para dentro da água potável e vai contaminando. Alguns já decidem de vez se misturar, já tira a tampa e vira uma coisa só, se misturam. Cuidado com a mistura. O Eterno não quer mistura. O Eterno não quer que eu e você se misture. Então, o Eterno falou, olha, não participem, é ordem, meu irmão. Ou nós obedecemos, ou desobedecemos. Ou cumprimos, ou descumprimos. Ou aceitamos, ou não aceitamos. É uma ordem. Não participem das atividades encontradas na terra de Canaã. Você que permite seu filho participar de determinadas atividades pagãs dentro das escolas, cuidado com isso. Ah, não tem problema, né, dessa quadrilha. Não tem problema, né, participar do Halloween. Não tem problema participar de festas
que são próprias do cristianismo, como Natal, por exemplo, doutrina pagã, cultura pagã. Não existe isso na Bíblia. Ano Novo. Não tem problema, né? Comemorar o Ano Novo de 2025, de 2026 que vai vir. Não tem nada a ver, que isso? Não tem nada a ver, né? Lá no 1º de janeiro, referência a Janos, o deus do submundo, que olha para o passado, tem duas faces. Uma olhando para trás, passado, e outra olhando para frente, futuro. É um deus greco-romano. Então não tem problema eu participar disso. Tem sim. Olha o Eterno falando aqui, ó. Não participe das atividades encontradas na terra de Canaã. Querido, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, a família de Deus, vai participar daquilo que a Torá ensina. Sabe por quê? Porque o que é regra para nós? Eu vou avançar aqui e eu vou falar disso. Olha bem. Das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Tampouco vivam pelas leis deles. Olha que interessante. Deus falando que aquele povo tinha leis. Aquele povo tinha costumes. Aquele povo tinha tradições. Aquele povo tinha a sua religiosidade. Por que Deus não permitiu que eles praticassem aquilo? Sabe por quê? Porque Deus tem as suas próprias leis, Deus tem o seu próprio costume, Deus ensinou para o povo a sua própria tradição, e Ele quer que nós venhamos a viver por meio daquilo que Ele ensinou ao seu povo, ao povo de Israel. Então, meu querido, se você ama o povo judeu, louvado seja o Eterno pela sua vida. Então, você vai ter que viver, eu e você, se eu e você quer pertencer a Deus, nós temos que praticar o que este Deus ensinou para o povo dele. Então, não somos povo. Se você vive de acordo com o costume das nações, eu sinto muito em te dizer, você está enganando a si próprio. Você não faz parte do povo de Deus. Porque quem vive em comunhão com Deus, guarda os mandamentos deste Deus. Quem pertence a esse Deus, obedece às leis, tradições, costumes que este Deus deu para o povo dele viver. Então, meu querido irmão, a Ana Paula Silva comentou, né? Deus nos ajude, essas atividades estão em todas as nações, não só em Canaã. Falou e disse. Canaã está mais viva hoje do que na época deles. Sabe por quê? Espíritos não morrem. E os espíritos que atuavam lá, atuam hoje. São os mesmos. Eles só mudaram de estratégia. Eles só modernizaram um pouco a sua atividade. Mas eles ainda trabalham do mesmo jeito. Da mesma forma. Eles atuam da mesma forma. Os rituais de hoje, dentro das religiões pagãs, não são diferentes dos rituais daquelas épocas. Existia coisa, irmão, de arrepiar os cabelos dentre aquelas culturas. E hoje existe também. Culto a bodes, culto a demônios, culto a ídolos, culto a imagens feitas pela mão do homem, pactos de sangue, possessão, mediunidade, agouro, sonhos malignos, dançar ao redor da fogueira. Você lembra de alguma coisa da festa junina? Né? Não tem a fogueira de São João? Lá naquelas épocas existia as danças ao redor das fogueiras. Bebedeira de sangue, existia lá naquela época. Adivinhação por meio das linhas das mãos. Adivinhação por intermédio da água. Adivinhação por intermédio de sonhos e visões. Tinha
naquela época, tem até hoje. Então, meus irmãos, olha bem, voltando para o texto, o Eterno diz que o povo, meu povo, que vocês, fala para o meu povo, Moisés, fala para o meu povo, não viver de acordo com esses costumes lá do Egito do passado, da onde eu tirei vocês, e nem da terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Fala para eles não se misturar, eu não quero que eles se misturem com isso. Eu não quero que eles se misturem com essas práticas. Meu irmão, você não sabe. A grande maioria das pessoas que servem a Deus hoje com as suas Bíblias na mão estão dentro do cristianismo aqui no Brasil. O cristianismo está cheio de cultura, tradição e prática pagã. Eu não estou demonizando o cristianismo, mas eu estou falando que está cheio porque está cheio. Tem muita prática pagã, típica desses povos lá, que o Eterno falou, olha, não se mistura dentro do cristianismo hoje. Então, estude, questione, pesquise, procure saber se tudo que te fala nos púlpitos é verdade, se condiz com a Torá. Olha, o Eterno falou, eles têm a lei deles, não viva conforme as leis deles. Não viva conforme as leis. Obedeçam, olha o que o Eterno falou para eles. Obedeçam minhas regras, as regras de Deus. Obedeçam as minhas regras e leis e vivam de acordo com elas. Que interessante. O Eterno fala, obedeça minhas regras, minhas leis e obedeçam elas. Agora eu te pergunto, o que são as regras de Deus, as leis de Deus, os costumes de Deus, as tradições ensinadas por Deus? Aonde eu encontro isso? Irmão, o próprio Deus deu essas leis, essas regras, esses costumes ao seu povo, quando ele desceu no Sinai. Para isso, Deus tirou o povo do Egito, separou eles, colocou eles lá diante do Monte Sinai, desceu no Monte Sinai, trouxe 2 tábuas nas suas mãos, mandamento, né, que rege as leis de Deus para o homem e as leis do homem com outros homens. Deus mostrando como ele queria que os homens relacionassem com ele e como que ele queria que os homens relacionassem uns com os outros. Por isso que são 10 mandamentos. 5 fala de leis de relacionamento entre Deus e o homem. E outras 5 fala de leis de relacionamento que o Eterno queria de um homem para com outro ser humano, do ser humano para com o ser humano. E fora isso, esses 10 mandamentos, Deus deu mais, né? Outros inúmeros. No total, são 613, né? Para o povo de Israel, a saber, né? Essas leis se destinavam a vários grupos. As pessoas têm a mania de pensar que todo ser humano vai ter que cumprir 613 preceitos. Não é isso. Como que eu vou cumprir um preceito se eu não sou sacerdote, se eu não sou levita? Como que eu vou cumprir um preceito? Porque lá existe preceito, mandamento próprio para sacerdote, para levita. Eu não sou levita e nem sou sacerdote. Como que eu vou cumprir mandamento próprio para mulher? Principalmente mulher no período de menstruação, né? Depois da menstruação, da purificação dela, tem mandamentos para ela. Mulher, depois de ganhar a criança, ganhar um filho homem, tem um mandamento. Quando ela ganha uma filha mulher, é outro mandamento. Como que eu vou obedecer um mandamento desse se eu sou homem? Se eu não trago à luz a filhos, eu não gero filhos. São mandamentos para a mulher que gera no seu ventre filho, que tem o seu ciclo menstrual. Então entenda isso. 613 não são para todos os seres humanos, né?
Desses 613, tem aqueles que se aplicam para cada indivíduo, cada grupo, para o homem, para a mulher, para o pai, para o sacerdote, para o levita, enfim. Então, Deus deu essas leis. E essas leis, dentro da configuração cristã, é erroneamente chamado de a lei de Moisés. Moisés não tem lei. Estas leis foram passadas, foram dadas por Deus. Deus deu para Moisés. Não saiu da cabeça de Moisés. O próprio Deus ditou, falou: olha, Moisés, escreve assim, 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 e diga isso, é ordem minha para o povo. Então, Moisés não criou nada, meu irmão. Moisés só foi um canal de captação da verdade, da vontade de Deus e condução da mesma para o seu povo. Então, esse negócio, essa expressão, ela é muito errada. A lei de Moisés, né? Ela é errada. Por quê? Porque quando nós vamos para o hebraico, nós encontramos a palavra Torá. O que significa a palavra Torá? A Torá significa instrução. Torá significa ensino. Então, Torá se refere aos 5 primeiros livros que Deus deu para Moisés, né? Que Deus deu para o povo de Israel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros são considerados a Torá. Eles são a base de fé. Neles estão as regras, as leis, as ordens, os costumes, as tradições, os mandamentos de Deus para o seu povo. E quem é povo tem que viver de acordo com essas regras. O próprio Yeshua viveu. Por que eu e você não vai viver? Sabe por que não vivemos? Né? Porque lá no passado eu não vivi, e a grande maioria dos cristãos não vive, porque é pregado nos púlpitos por líderes que fizeram uma teologia própria para agradar um grupo. Lá no passado, foi adotado pelos presentes, sem saber, coitado. Eu fico com pena de cada pastor, cada professor de escola bíblica, cada presbítero, cada evangelista, cada teólogo que adotou uma teologia sistemática, feita por padres, pais da igreja, chamados de pais da igreja, e que é totalmente divorciada as leis e ordens da Torá para o povo de Israel, para o povo escolhido por Deus. Né? Com a suposta tese de que Jesus trouxe a graça e desfez, então, da lei de Moisés. A maior mentira do milênio, a maior mentira da humanidade, a maior mentira de todas as eras passadas que existe é essa, de que Jesus, Yeshua, nosso Messias, quebrou a lei de Moisés. Se ele quebrou a lei de Moisés, eu não sigo ele, porque ele não é o meu Messias. Se Jesus quebrou a lei de Moisés, ele não é digno de ser chamado de Messias. Se Jesus quebrou a lei de Moisés, nós devemos fazer como os ortodoxos, esperar um outro Messias. Por quê? Porque o Messias verdadeiro, ele vai cumprir e ensinar outros a cumprir a Torá. Ele não vai quebrar, violar, abolir, conforme pastores falam hoje. Então, Jesus não quebrou lei nenhuma. Quem fala que quebrou é a teologia errada. Mas Yeshua HaMashiach, o Messias, que chamam de Jesus, ele não quebrou lei nenhuma. Muito pelo contrário, ele cumpriu tudo que cabia a ele e ensinou-nos a cumprir. Leia Mateus 5, 17 ao 19, e você vai ver se a palavra tem razão ou não. Ele mesmo falou: não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas. Vim torná-los pleno, vim cumprir. E ele falou: ai daquele que ensinar alguém a descumprir um dos menores mandamentos. Estão entendendo? Então, meu querido e meu amado irmão,
Yeshua é o Messias e ele não quebrou a lei nenhuma. Então, não adianta você querer correr e falar, não, hoje o que vale é o Novo Testamento. Não, o Novo Testamento, me perdoe, não serve de regra. Regra é a Torá. E ela foi estabelecida por Deus. Quem desfez deste fundamento e estabeleceu novas regras com base na Brit Hadashah, a aliança renovada, que dizem ser o Novo Testamento, foi a teologia, e não o próprio Deus e o povo de Israel. Nunca foi, nunca será fundamento, base, outros livros da Bíblia que estão fora da Torá, né? A Torá, a Torá, ela sempre foi, a Torá sempre será a base, a regra, as leis de Deus. As instruções de Deus estão dentro da Torá e não está dentro do Novo Testamento, não veio de Yeshua. Yeshua viveu aquilo que estava já na Torá, meu irmão. Ele não criou mandamento nenhum. Quando ele diz assim, olha, um novo mandamento vos dou, ele simplesmente ele estava resgatando aquilo que já existia lá na Torá. Esse ameis uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, isso aí já estava na Torá, meu irmão. Isso aí já faz parte da Torá, isso aí está em Deuteronômio, está em Levítico, está em Números. Você está entendendo? E Yeshua não criou nada. Ele não inovou nada, ele não modificou nada, não aboliu nada. Ele simplesmente viveu da forma adequada o que já existia. Deu uma interpretação correta para aquilo que existia. Ele não criou nada. Ele trouxe a graça. Não, ele não trouxe a graça já existia antes dele. O que cobriu Adão e Eva quando eles pecaram? Foi a graça de Deus. O que impediu Caim de ser morto, destruído, depois que ele matou Abel? Foi a graça de Deus. O que tirou o povo de Israel de dentro do Egito? Foi a graça. A misericórdia de Deus. Então, Jesus trouxe a graça? Não, Jesus não trouxe graça nenhuma. Jesus amplificou a graça. Você entendeu? Amplificar é tornar algo que já existe maior. Amplificar é ampliar, é tornar mais visível, mais esplendoroso, mais claro algo que já existe. E Yeshua foi isso. Graça e lei é como braço esquerdo e braço direito do mesmo corpo. Aquilo que as pessoas chamam de graça existia naquele período que as pessoas chamam de lei. Lá do passado, lei de Moisés. Aquilo que você diz que é lei de Moisés, os mandamentos, né, as leis de Moisés lá do passado, existe hoje, nesse período que você chama de graça. Eles não se desassociam, é como duas irmãs gêmeas que estão sempre juntos. Continuando, para nós finalizar aqui este texto de hoje. Vivam pelas leis do povo de Israel, pelas leis que Deus deu para o seu povo. Não pelas leis que as nações criam, que as nações inventam, que as nações fazem. Você tem que entender isso. Olha, obedeçam minhas regras, as regras de Deus, minhas leis, as leis de Deus, dadas a Moisés, e vivam de acordo com elas. Vivam de acordo com elas. Até o próprio Yeshua e os seus 12 apóstolos, seus talmidim, viviam assim, tá? Então, não tente viver ao contrário. Não tente viver ao contrário, porque vai dar errado. Olha bem, vivam por elas. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas.
Eu sou Adonai. Aí talvez você fale assim, não, mas eu preciso de Jesus. Eu preciso de aceitar Jesus, ir para a igreja, eu preciso de Jesus. Yeshua é a Torá viva. Quando você abraça Yeshua, você está abraçando a Torá viva. A Torá viva um dia foi pedra. Depois se transformou em pergaminho. Depois se transformou em papiro. Né? Primeiro se transformou em papiro. Né? Porque primeiro ela foi escrita nas pedras. Das pedras, Deus instruiu eles a fazer o papiro. Folhas de junco do Nilo, prensada nas pedras, né? Deixada secar devidamente para virar tipo folha de papel. Da onde veio o papel hoje? Né? Papel vem de papiro. As primeiras folhas de papel foi assim, folhas de junco prensada, com uma espécie de cola feita de arbustos daquela época, sumo de árvores, que davam ali uma consistência, as folhas que ficavam prensadas e viravam uma folha só, tipo um papel grande. Ali foram escritas as ordens, mandamentos, leis de Deus. Mais tarde nas peles, nos pergaminhos, peles de ovelha, pele de carneiro, pele de cabra. Depois, mais tarde, estas leis se transformaram em carne. O próprio Filho de Deus, quando veio ao mundo, ele veio obedecendo, incorporando as leis de Deus de uma tal forma que Yeshua é a Torá viva. Desmerecer a Torá é desmerecer Yeshua. Desmerecer Yeshua é desmerecer a Torá. Se você diz assim, olha, eu sirvo ao Messias, e você detesta a Torá, detesta a lei de Moisés, acha que ela foi abolida, você está enganando a si mesmo. A sua fé não é nada para Deus. Se você abraça Jesus, mas desfaz da Torá, você está enganando a si mesmo. Porque quem abraça Yeshua, abraça automaticamente a Torá. Aceitar Jesus é muito mais que chegar dentro de uma igreja, aceitar um apelo de um homem que diz assim, quem quer aceitar Jesus? É como se fosse um leilão, né? Como se fosse um leilão. Aí você tem que levantar a mão e dizer, eu aceito. Isso aí não é aceitar Yeshua. Aceitar Yeshua é arrepender dos seus pecados de verdade e retornar para os antigos rudimentos de onde eu e você foi tirado pela teologia inventada nos concílios. Voltar para a Torá. Volta-se para Deus através da obediência aos mandamentos. Eu te provo isso. Quer ver? O jovem rico chega diante de Yeshua com uma preocupação. Bom mestre. Aí já começa o ensino. Yeshua pergunta para ele, por que me chama bom? Só tem um que é bom. Ele não aceitou, né? Nem ser chamado de bom. Bom é só um, que é Deus, o Pai. Aí já começa o ensinamento. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele pergunta para Yeshua. O que Yeshua falou para ele? Ele falou aquilo que os pastores falam? Me aceita como um único e suficiente Salvador? Não. Vá para a igreja, se batiza nas águas, aprenda a dar o dízimo e seja frequente nos cultos aí você vai ser salvo? Não, ele não falou isso. O que ele falou para o jovem rico? Ele falou para o jovem rico o seguinte, obedeça os mandamentos. Foi isso que ele falou para o jovem rico. Qual mandamento é esse? É aquilo, meu irmão, que está aqui na Torá. É a Torá. É isso que Deus falou para o seu povo. Fala para o povo de Israel, para o meu povo obedecer minhas leis, meus mandamentos. É aquilo que ele já tinha entregado para Moisés lá no Sinai. É aquilo que ele mandou Moisés ensinar o povo de Israel lá no Sinai. É a Torá.
Então, olha bem que o Eterno fala, eu vou finalizar. Guardem minhas leis. É aquilo, irmão, que está escrito em Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aqui, dentro destes livros, está tudo aquilo que os demais livros dos profetas e até mesmo todas as epístolas do Novo Testamento e tudo aquilo que Jesus, Yeshua, viveu, foi com base nestas ordens de Deus. Nada foi fora. E não pode acrescentar nada e não pode retirar nada. É do jeito que Deus mandou. Então, aqui dentro desses 5 livros, chamados pelos cristãos de Pentateuco, está as leis, as ordens, as mitzvot, mandamentos de Deus para o seu povo. Viva por eles, e se alguém os cumprir, terá a vida por intermédio delas. Ou seja, destas instruções, eu sou Adonai. Fica aqui essa reflexão, a qual termino com uma oração e deixo para você meditar e refletir também. Santíssimo, eterno, grandioso e justo, ajude-nos a discernir o que é costume da tua palavra, o que é mandamento, ordem, lei do Senhor para o teu povo, para nós que somos teu povo. E aquilo que é dogma religioso criado por homens, aquilo que é costume das gentes, aquilo que é tradição humana, aquilo que vem do homem e que é desnecessário. Ajude-nos a entender o que são dogmas religiosos, de homens, de sistemas, e aquilo que é a tua vontade, a tua palavra para nós e para todo aquele que constitui-se em povo de Israel. Pai, ajuda aquelas pessoas que estão na prática de costumes pagãos, disfarçado de mandamentos. Ajuda, Pai Celestial, a cada um de nós entender aquilo que é da tua vontade. Livra-nos das armadilhas. Livra-nos de todos os enganos e mentiras. E nos abençoe com toda sorte de bênção em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês nesta noite. Em nome de Yeshua. Na próxima oportunidade, talvez a gente pode até continuar dentro deste texto, que tem mais coisa boa aqui. Amém? Que o Eterno abençoe, em nome de Yeshua. Shalom.